11 horas, 9 minutinhos, 11 e 9, começando a partir de agora o programa Tá na Pauta, aqui dentro do Temática, com o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você, conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Aqui no estúdio, plantel completo, Pablo Carlotto e Vanir Gasparim no programa de terça, nesse papo de terça. Bom dia, Pablo Gasparim, tudo bem com vocês? Bom dia, Gasparim, bom dia, Bebe, bom dia a todos que nos acompanham. Uma data maravilhosa, 25/11/25. É mesmo, não tinha nem pensado nisso. Sim. Ai, 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 olha aí, ó, o Pablo trazendo a numerologia. Última semana de novembro, É. última semana de novembro, a ação de graças batendo as portas ali. Final de semana que segue já é um novo ano para quem é católico, vai entender do que eu estou falando. Começa o novo ano litúrgico com o advento, grandes maravilhas, coisas acontecendo, outras não são péssimas, horríveis, elas são oportunas para boas reflexões. Ok, já começou dando militância aqui, né? Bom dia, Gasparim. Bom tudo dia, bem? Bébio, bom dia, Pablo, bom Agora dia tu aos sobe, ouvintes. tá, Gasparim? Agora tu Não, ia ser, eu acho que nós temos um jogador de tarô aqui, né? É, olha aí, ó. Ou carta marcado, né? Eu acho que ele tem um trabalho que a gente não está sabendo, né, Bébio? Mais uma atividade do Pablo Mais que a uma gente não atividade, conhecia, isso né? aí, né? Muito obrigada, mas são as coisas das coincidências, ou enfim, né? Pablo, semana passada a gente conversou, Gasparim não estava, essa semana ele, nosso pauteiro vivo, né? A gente tinha uma pauta semana passada, Gasparim, que a gente acabou avançando em outras e não vencemos, e a gente não queria deixar passar batido, até porque o Pablo tem uma vida, uma carreira toda dedicada à educação, e esse ano, 2025, não foi um ano fácil para a educação. Não tem sido anos fáceis para a educação, para a economia, para as relações fraternas, a gente sabe disso, ponto, né? Se a gente fosse linkar vários pilares da sociedade, talvez a gente tivesse que fazer aqui um compilado. Mas pegando o gancho da educação, aqui para Caxias do Sul, acho que o Gasparim tem memória. Eu não me lembro, Gasparim, de anos que se concentrou tantas notícias ruins dentro do ambiente escolar. Professora vítima de facada. Eu não me lembro de ter visto isso na minha jornada como profissional de Exato. comunicação, não me lembro, assim, vítima de facada, Facada. agressão, outras situações, a gente até sabe, mas vítima de facada, e não foi uma, duas, crime planejado, né? Nós lembramos dessa notícia, né? Nós tivemos aqui uma professora que foi presa, depois agora recentemente foi solta, gerou uma polêmica também. Não quero entrar na seara necessária Sim, do caso em si, mas lembrar que agredindo crianças com imagens, é uma época em que as pessoas talvez acontecessem coisas, mas nós não tínhamos gente filmando, não tínhamos imagens em tempo real. Hoje nós temos, isso potencializou o quão dramática está a vida escolar. Nós E tivemos. fora as notas, né? Que o desempenho escolar tá Vem caindo a cada ano, né? Vem pífio. caindo a cada ano cai um pouquinho, né? O IDEB mostra isso. E assim, a gente fica assim chocado como tá difícil para a educação, né, Pablo e Gasparim? Tu lembra de um ano assim que aconteceram tantas coisas junto assim? Não, eu acho que, claro, nós vivemos num momento de notícias online, né, instantâneo, né, mas assim, ó, a pergunta que eu faço, né, lembrar onde é que nós tropicamos, né, e porque agora nós estamos caindo, ou seja, as consequências desse momento foram plantadas em algum momento, né, o Pablo estava lá, e eu acho que o Pablo também é responsável por isso, né, eu vou cobrar ele, mas no sentido, assim, ó, é que nem uma empresa, a empresa não fecha as portas, não quebra hoje, ela dá uma tropicada, ela não faz umas mudanças. O que me preocupa, e que eu falei, eu gosto de ler, eu gosto de acompanhar, eu gosto essa briga hoje geopolítica no mundo todo, mas eu olho muito para o lado asiático, né? Vejam as escolas asiáticas, a disciplina, a obrigatoriedade e tal, e nós do mundo ocidental, e particularmente do Brasil, nós tiramos tudo isso, né? Eu acho que nós estamos começando pela família, tá, Pablo? Eu não estou aqui querendo condenar um ao sim. outro, mas nós temos que começar a dar o nome aos bois, ou seja, essa liberdade junto com libertinagem, junto com falta de cobrança, ou seja,
eu acho que nós estamos colhendo, tá? E eu acho que nós não chegamos aí no fundo do poço. Eu acho que tem muita coisa aí na frente e talvez nós vamos ter que dar uma guinada ali na frente, uma guinada forte, né? Eu vejo, por exemplo, hoje mesmo, em alguns estados do Brasil foram criadas algumas escolas cívico-militar, pode falar o nome que quiser. A gente fala também em privatizar, pelo menos a limpeza, né? A gente não consegue mexer na estrutura escolar do Brasil. Eu acho que tem que se pensar friamente o que está acontecendo, porque eu me preocupo, tá? A gente tem filho, a gente tem neto, e a gente tem. E eu tenho falado aqui no microfone, tá? Nós, principalmente da indústria, do comércio e serviço, nós estamos recebendo esses oriundos do colégio. E a gente tem falado e parece que não rebomba isso, né? Pessoal, nós estamos pessoas, a gente está vendendo nesse momento no Brasil, não é curso, é diplomas. Né? E tu que é professor, né, né, o acadêmico, você sabe o que que é um aluno, você sabe o que que é um professor, você sabe o que que é uma pessoa formada. E com 10 perguntas que a gente faz na hora de contratar alguém, ou depois que você contratou e vê o desempenho, e as consequências, por exemplo, essa inadimplência do Brasil é porque o pessoal não está sabendo fazer conta, Pablo. Eu acho que tem um lado financeiro, tem um lado, né, que você não tem aquela grana toda, mas eu diria que algumas colocações que a gente vê é exatamente de não saber fazer conta. Eu sou de um tempo que me diziam o seguinte, pai, com as filhas, né? Tu não precisa ter dinheiro, basta ter um talão de cheque, entendeu? Hoje a gente trocou o talão de cheque, né? Porque eles chamam o cara de, que nem eu, que eu ainda aceito, né? Cheque, eu acho até uma coisa, uma transação até normal ainda, mas ele morreu em nome de um cartão. Então, eu não preciso ter dinheiro, basta ter o cartão. Então, as consequências são terríveis para a vida, não só acadêmica, não só no colégio, Pablo, mas na vida profissional, na vida social, na vida familiar, aí fora, entendeu? E talvez esse número de feminicídio que a gente ouve também, que eu nunca vi uma coisa igual também, nós vivemos uma epidemia, Hoje é Dia Internacional, né, tem a ver com Da isso. eliminação contra a violência à mulher. a mulher. Mas quanto mais se fala de violência contra a mulher, parece que não sei se é sensação minha, ou é percepção, ou é porque os fatos estão vindo à tona, parece que aumenta, né? E o Rio Grande do Sul chega a ser quase campeão nessas questões todas. Mas eu gostaria de retomar algumas coisas, Gasparim, que concordo contigo, mas algumas que têm que ser ampliadas. Uma delas é a questão da educação financeira. A educação financeira não passa apenas por saber somar 2 mais 2 e saber que é 4, compreende uma série de coisas. E hoje, um dos elementos da falta de compreensão da educação financeira no Brasil é saber sobre a questão de propósito, metas, ideal de vida, o que você quer lá no futuro, não vai gastar tanto agora, não vai se comprometer agora, então influi uma série de questões. Concordo contigo sobre a questão ali, que é a questão educacional no Brasil, já vem dando sinais há bastante tempo de que carece de mudanças. E as estratégias que estão sendo usadas estão completamente erradas. Uma delas é, se hoje nós temos um aluno, um acadêmico, enfim, uma pessoa que sai dos bancos escolares ou universitários sem a devida qualificação, é porque também existem políticas de favorecimento a isso. Desde tornar a faculdade, a universidade um negócio, a transformar escola apenas um lugar onde se levantam índices de aprovação ou não de governos e etc. Tem esse aspecto também. Eu lembro que quando eu entrei no espaço escolar e me tornei professor através do tempo, uma das grandes bandeiras era a qualificação do professor. A escola vai bem, a escola vai mal, a depender da qualificação do professor. Lá dentro eu aprendi que não é necessariamente isso. É importante, mas não adianta ter professores qualificados em sala de aula quando a gestão escolar ela é completamente geradora de insegurança para o professor, para os pais, para os alunos e assim por diante. Então, há que se ponderar um pouco essas questões. Hoje, por exemplo, quando o Brasil e o mundo já está dando sinal de retorno, quando o Brasil também entrou naquela leva de países de primeiro mundo, que agora é tudo tecnológico, agora é tudo no tablet, agora é tudo na lousa e tal, tudo, esquecemos uma série de elementos. Uma outra escolha que o Brasil fez no final dos anos 90, início dos anos 2000, com as novas tendências da educação, deixou de priorizar o magistério
e começou a priorizar absolutamente a pedagogia. A pedagogia preparava técnicos, enquanto o magistério preparava quem de fato ensinava a ler e a escrever, quem de fato fazia o papel de formiguinha dentro da educação. Hoje, muitas escolas têm muito mais pedagogos do que gente forjada dentro do magistério, que é completamente um outro universo. E Caxias do Sul é um dos grandes exemplos disso, porque quantas escolas e magistério nós temos em Caxias do Sul? A cidade continua crescendo, continua necessitando um monte de professores da educação infantil até nas séries iniciais e colocam, não sou contra o pedagogo, certo? Mas hoje você não vai ensinar as teorias da educação para uma criança de 4, 5, 6 anos que se aprende na pedagogia. Você vai ensinar a trabalhar uma série de habilidades e competências que vão muito além das teorias, certo? Que os grandes teóricos da educação são maravilhosos, maravilhosos, mas eles partem do pressuposto de que algo já tenha sido feito na educação. E é nesse ponto que eu chego ao aspecto da família. Hoje nós não temos mais, Gasparinho, tu sabes muito bem disso, não temos mais um modelo familiar como se presumia ter nos anos 70, 60, etc e tal. Uma compreensão só de colégio como se tinha naquele período. Hoje cada cabeça uma sentença, desculpa usar esse jargão, mas de modo geral hoje cada família, cada pai, e hoje tem muitos alunos com o pai morando num lugar, a mãe no outro, portanto também pressões diferenciadas, que entendem, querem e exigem colégio à sua moda, à sua forma. Hoje tem muitos pais que entram no colégio dizendo, eu pago, eu mando, eu pago tributos, eu mando, eu chego aqui, e nós temos dentro desse espectro ali que a Berry falou de agressão a professor, agressão de professor a aluno, nós também temos, e temos que perceber isso, que hoje também cresceu o número de agressão de pais aos educadores, certo? Então, há que se parar, pensar e refletir e buscar estratégias. Não pode ser estratégias que apenas validem projetos políticos. Tampouco projetos da indústria, do comércio, do mundo do trabalho, certo? Porque hoje o jovem, hoje a criança, ele quer viver. Ele quer viver. Agora, a sociedade também tem que estar segura de si, que está favorecendo ao indivíduo e ao coletivo, ao exercício das habilidades e competências, porque o que tem de jovens por aí que estão vazios, estão desajustados, porque também não estão sendo reconhecidos no seu potencial, certo? Hoje tem colégios que eu posso dizer porque também estive em colégios. Hoje, aquele aluno que é o grande problema do colégio, por desajuste familiar, por desajuste disso, daquilo também, mas também tem aquele aluno que não é devidamente estimulado nas suas capacidades, no seu potencial, e se enche de tédio, e acha aquilo horrível, e vai buscar formas de aprontar dentro do coletivo, porque ele não está sendo, de fato, desafiado, sabe? Então, aquela ideia, por exemplo, é um aluno gênio, então vamos colocar no colégio melhor. Meu filho tem altas capacidades, então vou colocar no colégio. Não, gente, hoje você tem que olhar de que toda criança, ele tem esse potencial. Como você vai explorar? Como você vai instrumentalizá-lo? Como você vai proporcionar que ele consiga exercitar isso? Certo? Porque desde os anos 90 a gente sabe, antes da minha geração, a pessoa nascia, era um entendimento da época, nascia inteligente ou nascia burro, certo? Hoje nós temos uma compreensão desde os anos 90 das múltiplas inteligências. Você pode ser um zero à esquerda numa área e ser um extremamente gênio numa outra área. E o colégio tem que identificar, e o colégio tem que trabalhar com isso, certo? E não pode ser nem pai, nem governos, nem a sociedade que se impõe sobre o colégio. Hoje os colégios, na sua maioria, os colégios hoje sofrem de tudo, mas especificamente não tem mais autonomia e não tem mais autoridade porque lhes foi tirada. É, uma coisa é certa, nós vivemos tempos em que a complexidade dos temas, ela ganhou proporções nunca antes vistas, né? A gente não quer dizer que era mais difícil ou menos difícil, mas nós vivemos um tempo complexo, as coisas são complexas e a gente precisa lidar com isso de frente, como fazíamos talvez no passado, né? Tínhamos um problema, a gente olhava de frente. Temos que olhar de frente também. O que a gente está fazendo? A gente está meio que tentando olhar assim de um ladinho, enxerga só um aspecto, não enxerga outro e vai tentando administrar. O fato é, precisamos
de mais instrumentos, mais pessoas, e não só qualificadas, não sei se vocês concordam comigo, Pablo e Gasparini, não é só uma questão de gente qualificada, porque gente qualificada, elas estão Não por é aí. só títulos, né? Mas gente interessada, com vontade de colocar os seus talentos à disposição destes tempos desafiadores. Isso perpassa por todas as camadas, até no trabalho, né, Gasparim? O Gasparim traz muito isso. A pessoa chega lá, não tem vontade, que assim, sem isso, o que que adianta? 1000 qualificações. E isso vale para as outras áreas também. Uma coisa é certa, educação, sem a educação, que é um pilar social, todos nós, estaremos com muito mais dificuldade para viver as outras áreas. Sem família, todos nós estaremos com mais dificuldades para viver as outras. E as outras áreas não estão dando mole, né, Gasparini e Mas Pablo? assim, ó, o Pablo, como educador, ele fala mas fantástico as tuas colocações. Eu acredito também como professor, tá? Eu tenho visto que a gente vende, né? O colégio tem que motivar, a empresa tem que motivar. Tá, e quem é que vai motivar o professor? Quem é que vai motivar o empresário? Pessoal, o empresário, eu posso dizer aqui uma coisa: quem é que é a pessoa mais importante na empresa? É o empresário, porque a hora que ele desistir, não tem mais nada. Ele que não dorme à noite, ele que não vai viajar em dezembro, ele que tem que pagar o 13º e não tira para ele. Agora, o seguinte, eu posso estimular essa criança em casa, eu posso estimular no colégio, mas o mundo não vai estimular ele. Ele vai ter que buscar. Ontem mesmo também eu vi uma biografia, ou seja, uma palestra na SIC do seu agora, o Viesser. Cara, sem nada, foi para cima, foi para lá, ou seja, se nós pegar a vida real, o mundo não estimula nós. Entendeu? Porque eu falei há 2 programas atrás aqui, eu não sei mais dar feedback para as pessoas. Porque as pessoas estão estimuladas a não aceitar mais feedback. Ou só feedback positivo, ou seja, eu não sei mais, porque as pessoas procuram algo para fazer tal, e o desestímulo é muito rápido, porque elas querem um estímulo instantâneo, ou seja, talvez por isso que a droga vem com tanta intensidade. Mas eu estou aqui há 3 meses na empresa mas então eu sou franco dizer para ti, ó, vai embora, cara. Porque a empresa não tem mais o que fazer, porque ao mesmo tempo, esse mesmo cliente, quando chega na minha empresa, ele também quer ser estimulado, ele quer ser atendido bem. Então, é o seguinte, é um grito de socorro que eu estou falando também como em nome de tantas pessoas, tal, que de alguma forma, e eu fui chamado 1 ou 2 vezes, quando eu lecionava, para me chamarem a atenção, para dar um feedback, né, ô professor? A primeira dela, que um dia que eu disse como a minha matéria, ela pegava alunos de diversas matérias, eu disse, olha pessoal, esse pessoal que está se formando aqui, dessa turma aqui, pessoal, não é para ir lá na frente para o retrato, é vocês que vão ter que tirar o retrato, é vocês que têm que levantar o palco para os outros brilharem. Eu quase apanhei, porque o professor vende que a matéria contabilidade é a coisa mais importante da empresa. A psicologia é a mais importante. E eu digo, tá, e tudo bem, e quem é que vai ser o cara que vai estimular vocês todos? Então, assim, Beverly, aí a jornalista é a pessoa mais importante, o administrador. Ou seja, eu vivi isso, e eu era um crítico, pessoal, mas tudo bem, eu quero ser bem atendido, eu quero ser atendido 24 horas por dia, mas pessoal, e quem é que vai te atender? O que o Gasparini traz é uma coisa, é um fenômeno muito interessante. Mas é assustador, assim, Sim. eu falo isso até morder, assim, eu não quero falar tudo, mas isso é o que nós falamos como empresário. Pessoal, olha aqui, ó, o cara briga com a mulher em casa, a culpa é da empresa. Agora, a ISO 9, como é que é? NR11 e tal. NR01. A pessoa vem deprimida de casa, agora é a empresa culpada. Ou seja, e é verdade, pessoal, porque a empresa, você pode fazer o melhor lugar do mundo, mas você não tem controle sobre... Minha culpa, minha culpa. É só vocês falarem em particular com os empresários, com as pessoas que estão com o agricultor.
que nesse momento está lá, assim, também, assim, ó, milhares de vagas para trabalhar na agricultura e não consegue. E, ao mesmo tempo, assim, ó, o cara quer chegar às 10 e sair às 5 da tarde. Agora, o que tu trazes, Gasparino, não é que eu queira te cortar, é que este olhar é um olhar que tu traz de forma recorrente, a gente entende que há um espaço até quase que por um desabafo em algumas áreas, porque são áreas que estão ali no dia a dia, no corre, né? Mas é aquilo que a gente falava lá no início, é uma percepção que é de um lugar, e hoje os tempos são complexos, a gente precisaria encontrar formas de fazer com que todos os entes se entrelaçassem, porque na vida eles estão entrelaçados, né? Na vida eles estão. Só que a gente não consegue tu não consegue como empresário na família e na igreja lidar com tudo, tu consegue daquele lugar, mas tá tudo entrelaçado, porque essa pessoa, né, que você fala. Mas o fenômeno que talvez nós podemos hoje aqui no programa olhar, não é que tu não esteja certo, mas olhar o fenômeno em que aquelas pessoas que estão interessadas, com vontade, que têm potencial, elas estão sendo acuadas por um sistema que não quer que essas pessoas tenham espaço, né? E aí vale o empresário, Mas tem vale muita o gente que ecológico. tá voando, tá, pessoal? Esse pessoal, porque se a empresa não te dá espaço, esse cara vai voar sozinho. Se a família não dá espaço, nós temos pessoas voando, nós temos pessoas no exterior, não fazendo trabalhos básicos, que podia ser feito aqui em Caxias. Não, tem pessoas ganhando o mundo. Tem pessoas, entendeu? O que a gente. E aí, a gente lecionava quando a gente falava do chá, né? Conhecimento, habilidade, atitude, né? A gente dá exemplo. Pessoal, o que eu quero dizer para quem está nos ouvindo agora, que o mundo, eu não posso fazer, comer ou fazer só o que eu gosto. O mundo, a nossa vida, vai ter um momento que eu gosto de matemática, tá, professor? Eu vou ter que estimular o Gasparim para matemática, mas ele vai ter que passar pelo menos em português. Mesmo que você não goste de português, vamos tirar então você não pode só estudar matemática. Na empresa, há momentos fantásticos. O cliente chega com flores, ele traz bombom nessa época, é fantástico. Mas vai ter aquele cliente que vai ligar para ti e vai Te xingar. Agora, eu só quero atender aquele cliente? Não, eu preciso atender aquele cliente fantástico, mas ao mesmo tempo eu tenho que saber que há momentos, né? E a vida nossa é assim. O casamento é assim. Seu casamento é fantástico, mas não tem nada pior que às vezes que o casamento. Por quê? Porque há momentos. Agora, se você. Aí que nós entramos. Quando eu caso no papel, é que nem uma sociedade. Para me separar, eu falo isso. Por que eu não me separo ou depois dos 50 anos de casado? Porque custa muito caro. Ou seja, eu não posso brigar com a minha esposa e já sair de casa. Eu posso sair, mas vou ter que voltar. Agora, se eu não tenho nenhum compromisso assinado, Pablo, eu só fui morar e não tenho nada, a primeira briga eu pego e vou embora. E pior, eu posso deixar uma criança nessa família. Deu para entender? Ou seja, se eu tenho uma sociedade numa empresa que tem papel passado, eu posso brigar com meu sócio, eu posso discutir com ele, não preciso brigar, preciso discutir. E discutir é positivo, eu entendo isso. Mas eu não vou me separar na primeira conflito. Mas se eu não tenho papel nenhum, o primeiro embate, cada um vai para o seu lado. Então, de repente, essa falta de formalidade que nós deixamos ter, entendeu? Eu lembro, assim, a Dercy Gonçalves, eu adorava, mas num programa do Jô Soares. Ela foi mulher de vida fácil, como se diz, na vida dela, e ela não escondia de ninguém. E o Jô brincando com ela, e a sua filha, o que você... Ela disse, ela pode ir morar com qualquer um, desde que ela saiba o número do CPF do cara. Deu para entender? Ou seja, eu preciso... Olha o que acontece hoje. Você é mulher, e a mulher manda no mundo. A mulher, o marido só vai no médico se a mulher mandar, entendeu? Uhum. As crianças só estudam, está na mãe. Os pais, infelizmente, eles não se preocupam com isso. Não adianta, tá no DNA. Vai mudar, tá mudando. Agora é o seguinte, ó, como é que você vai, às vezes, ter uma filha, duas filhas em casa com 15 ou 20 anos,
você conhecer alguém, conhecer o Pablo hoje e já vai morar com o cara. Não dá, espera um pouco. Pega o CPF, pega isso. É a mesma coisa na empresa. Eu conheci um cliente hoje, eu não posso liberar um crédito enorme, entendeu? Então, essas coisas, se você começar a grudar, tem a ver com o que nós estamos colhendo hoje. Então, eu às vezes um pouco radical nesse ponto, mas pessoal, a grande dificuldade, por exemplo, eu vou numa palestra na SIC ou na Fier, qualquer lugar, eu, como empresário, jamais falaria essas coisas se eu fosse presidente de uma entidade e perante um público. Então, nós temos que ouvir as pessoas. Ouvir, em particular, as Claro. dores. Mas era esse o 11h35. meu descarrego, tá? E é barato, né, falar com vocês, né? 11h35. Pablo, tu queres fazer um fechamento sobre essa questão da educação? Depois a gente vai fazer um intervalo e a gente vai mudar de assunto. Eu só tenho uma questão assim, ó, de que as mesmas organizações no Brasil hoje que meio que impedem ou criticam qualquer tipo de investimento na educação são os mesmos que são contra a regulamentação das redes sociais, das big techs e coisas assim. Aonde está o jovem? Onde todo mundo hoje está alimentando a sua cosmovisão? É nas big techs, é nas redes sociais e tal tudo. E ali é vendido aquilo que tu falava, Gasparim, da facilidade, que você vai se tornar um influencer, que você vai se tornar um youtuber, que você vai ser um jogador do nada, que você vai não sei o que e tal, tudo, e vai ganhar rios de dinheiro, então não precisa estudar. Tem até influencerzinho mirim dizendo essas barbaridades todas ali. Então, veja bem, uma expressão que você usava em outros programas, a conta não fecha. As propostas não fecham, Não as fecha, né? estratégias não fecham, entende? E hoje eu sinto, Gasparim, de que tem setores da nossa economia, a indústria e o comércio principalmente, que não encontram mão de obra de trabalho, principalmente na questão dos jovens, e numa vulnerabilidade muito grande, porque chega, tu não sabe o que assunto falar, não pode tratar determinados assuntos, não pode conversar, tem que ficar se cuidando, pisando em ovos. O aspecto que eu tenho visto ali, hoje, por exemplo, no setor de comércio, de supermercado, o que está salvando de alguma forma, ao menos próximo de mim, são os jovens que estão vindo dos outros países. Certo? Então veja bem, algo dentro da educação tem que ser repensado. E não é só os educadores, não é só o colégio, não tem que sentar à mesa e dizer: olha, aquele modelo que nós tínhamos, aquela forma que nós tínhamos, que era previsível e tal, todo mundo, não está mais acontecendo. Não está Perfeito. mais acontecendo. Gente, sobre educação, nós vamos fechar aqui. Claro que não é um assunto que se encerra, Podia ser obviamente, falado um né? bocado de outras coisas. Não, certamente a gente teria muito mais assunto, mas a gente precisa, às vezes, também dar uma paradinha, porque são temas difíceis, É, né? A gente precisa também de um pouquinho mais de entendimento sobre a questão. Mas uma coisa é certa. Se a gente tem desafios à frente, foi um ano difícil, estamos reconhecendo, sim. Mas ao passo que temos que olhar com atenção as complexidades da educação na contemporaneidade, também temos que aprender a celebrar as conquistas. Também temos que aprender a celebrar as com conquistas. E certeza. nesta feita, para fechar o bloco aqui, eu quero dizer que na última semana, uma delegação de alunos, atletas, aqui de Caxias do Sul, participou das Paralimpíadas Escolares, conquistando resultados excelentes. Os alunos se classificaram para participar do evento nacional na seletiva que aconteceu em abril em Porto Alegre. Essa semana passada foram para a seletiva nacional. Os alunos Gabriela Bonato, Georgia Coelho Antunes, João Augusto dos Santos Bueno, Lucas Cauê dos Santos Prestes e Vitor Andrade dos Santos ganharam medalhas nas provas de 100, 200 e 800 metros, salto em distância, lançamento de disco. E a aluna Gabriela se consagrou com o recorde escolar nacional na prova de 200 metros. Olha, para a educação de Caxias do Sul, parabéns a esses alunos e, obviamente, os professores. Inclusive, a delegação foi acompanhada pelo técnico de atletismo e professor de educação física, Ricardo Barbosa, que atua na APAI e é responsável pelo projeto Atletismo para Todos. Então, uma esperancinha. Fecho com essa boa notícia, essa parte. A gente vai para o intervalo e voltamos na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Dia 10 de dezembro, quarta, das 9 da manhã às 6 da tarde. A Praça Dante Alighieri recebe a bênção de Natal dos freis capuchinhos e sacerdotes. Um convite especial para você vivenciar a fé, celebrando a esperança e a união que torna o Natal tão especial. Também estaremos recolhendo doações de alimentos não perecíveis. Bênção de Natal dos freis capuchinhos e sacerdotes. Dia 10 de dezembro, na Praça Dante. Convide a família e viva esse momento especial. Realização Tua Rádio São Francisco, Mais Nova, Freis Capuchinhos e Diocese de Caxias do Sul. Patrocínio Dom Apio Pizzaria, La Salle Carmo, Multimercados e Prefeitura de Caxias. Apoio Samai e Editora São Miguel. 11h39. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 24 graus. Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. A magia do Natal está no ar com a retomada do Brilha Caxias. Até o dia 28 de dezembro, são mais de 40 atrações para você viver momentos de partilha, encanto e alegria em vários pontos da cidade. No centro, o túnel de LED na Avenida Júlio e a roda gigante na Praça Dante são os destaques. Brilha Caxias 2025, realização CDL e Prefeitura de Caxias. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde, nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h42. Pronto, agora eu tô rindo da frase do Gasparim. É o cara gostoso que gasta muito. Gasparim, desculpa, gente, para as pessoas entenderem. O Gasparim estava contando um caos aqui no intervalo e era de um homem gastoso, né? Mas que acontece, gastava muito. Depois de uma certa idade, o cara não é mais gostoso, é gastoso, entendeu? O cara tem dinheiro. Gasta né? demais e se acha gostoso. Isso aí. Então tu gasta e tu vira gastoso. Ai, como tu é gostoso. Não, Até uma certa gasto. idade, depois é gastoso. Beverly, pelo amor de Deus, peça às estruturas da rádio que sejam gravados também os intervalos. Tu quer que eu caia do cavalo. É né? o novo glossário, o glossário da vida moderna. É que você não vive na rua, você não vive com As o povo. pérolas né? do programa são Aqui, no ó, intervalo. Eu tô falando com a elite de Caxias, o pessoal não fala com o povo, você não sente o cheiro da rua, né? O cheiro do chão da fábrica. Cheiro de chão de Tô fábrica. brincando. Gente, voltando ao programa, nós estamos aqui com o Tá na Pauta das terças-feiras. É um diálogo com essas duas figuras que elas estão, talvez, né, com olhares sobre o mundo um pouco diferentes pelo fazer deles, né? O Pablo pela questão de uma vida dedicada à educação como professor. Ele também é coordenador dos leigos missionários escalabrinianos.
Atualmente o Gasparim, uma vida dedicada ao serviço privado, né? Uma das forças vivas de Caxias do Sul, mas tem esse olhar. Então são olhares diferentes sobre as mesmas coisas e às vezes a gente acaba brincando aqui porque essas perspectivas, quando elas dialogam, por vezes formam uma percepção, uma terceira, uma quarta que a gente não sabia. Voltando aqui ao tema, falamos de educação no primeiro bloco e nesse segundo bloco eu quero permitir aqui a vocês, um pouco mais livre, né? Me parece que nós estamos tendo tantos eventos em Caxias do Sul que eu tenho visto nas redes sociais algumas pessoas dizendo assim, a Europa do Brasil tem sido Caxias do Sul, nessas festas de fim de ano, pela questão da iluminação, pela questão dos eventos que vem acontecendo. Nós tivemos no final de semana que passou o MBDF, né, que é um evento de cultura já tradicional, mas mais uma vez acontece, trazendo astros da música do blues internacional. Nós tivemos aí o Expo Churrasco pela primeira vez em Caxias do Sul, no parque de eventos da Festa da Uva, ou seja, ocupar aquele... Gente, é um espaço de Caxias do Sul maravilhoso, precisa ocupar aquele espaço, né? E Caxias do Sul merece isso. As atividades do centro da cidade, outras tantas que ainda vão acontecer. Esse talvez seja um assunto que eu quero aqui abrir para vocês também com a pauta livre. Se me permite, primeiramente eu queria dar assim, ó, o centro de Caxias, começa aqui pelos trilhos, tá? Caxias, depois de muitos anos, estamos respirando Natal. E eu digo isso e dou os parabéns, primeiramente, pela prefeitura, mas juntamente com a CDL, quando a gente fala da Câmara de Dirigentes Lojistas, a gente está falando dos lojistas de Caxias do Sul, que eles que bancaram praticamente isso. Então, a CDL é a entidade, mas quem bancou foi os lojistas, a Força Viva. O comércio de Caxias. O comércio, né? Juntamente com a prefeitura, hoje... Essa sensação que as pessoas têm depois de muitos anos, aí você, eu sou do tempo que nós ia passear na Júlio, nós saía de casa com a família para ir tomar sorvete na Júlio, para passear, era isso. E por que nós ia passear? Porque nós tínhamos uma sensação de segurança. E a sensação ao passear hoje na Júlio, de noite, principalmente agora que trancaram os automóveis, né, naquele momento, com muitas reclamações, mas não sei porquê, é a mesma sensação quando você vai em outro país. Ou qual é a sensação gostosa que é difícil nós transmitir quando você volta? Aquela sensação de não precisar olhar para o lado, de medo. E quando o povo vai para a rua, não precisa de policial, nada. Automaticamente você tem segurança. Então, a sensação, quem não visitou ainda, e aí o Pablo falava uma coisa assim, ó, nós precisamos empoderar, não sei qual é a palavra, o que estão esperando os moradores ao redor da praça, porque pagam o mesmo IPTU de nós, tem toda uma praça na sua frente, de pelo menos quem mora ao redor da praça... É o quintal deles, né? Temperar não, pelo amor de Deus, né? Decorar a janela, o prédio todo, como outros países fazem. Entrar no clima, né? Entrar no clima. Pessoal, vocês têm de graça uma praça na sua frente. Então, o povo que não mora na praça paga todos esses impostos. Os lojistas, que também não são do centro, ajudam a CDL a fazer isso. Por outro lado, foi feito o lançamento fantástico também pelo Sindiloja, que é o sindicato, que também representa a lojista pelo lado sindical, que está com a operação de segurança, juntamente com o 12º Batalhão, Polícia Civil, Guarda Municipal, ou seja, você está vendo essas pessoas na rua, um esforço muito grande do sindicato para primeiro unir as forças de segurança, mas para botar uma segurança na rua. Então, a gente está tranquilo nesse momento. E terceiro, a Câmara Indústria e Comércio, com um monumento dos 150 anos que ajuda a revitalizar, que é um espaço fantástico nos trilhos de trem. Que para quem estudar um pouco, lembrar que essa região era a nossa Avenida Paulista, era onde eram feitos os maiores negócios de Caxias, da época da madeira, na época do vinho, porque ao redor dessa coisa você tinha todo o poder econômico de Caxias, estava grandes, imensas cantinas. E nós temos ainda obras daquela época que se transformaram em barzinho, que estão revitalizando. Então, a SIC... Como é que você faz para botar 40 mil pessoas ali para assistir um programa? Cara, que foi a inauguração da praça, foi a inauguração da iluminação. Mas quando é que você traz um governo do Estado? É com um evento desse. Quando é que você traz o cônsul da Itália? Em Caxias. É nesse momento. É que eu falo, nós temos que aproveitar
Gramado está fantástico, mas Caxias também está dentro da sua colocação. Depois de anos, Beverly. E eu fico assim, quando vejo a revitalização de Galópolis, que tem que tirar o chapéu. Então, eu peço ao pessoal nosso também que valorize isso. Agora, por favor, temos problema na saúde, mas uma coisa não abafa a outra. E lembrar para o caxiense, né, que por que tem que ser no centro? E aí eu passei nessas 3 entidades, eu sei a pressão que a gente sofre. Porque a praça central de uma cidade é a nossa sala, é a nossa sala, é a nossa visita. Então, nesse momento, eu sei que, por exemplo, podemos falar aqui, o Manha Bosta fez um trabalho fantástico, vai fazer, mas nós temos outros empreendimentos ao redor, tem banco aqui, o Banco do Brasil, o Banrisul, que tem um prédio fantástico. Vamos iluminar, lindos. Vamos iluminar, vamos ajudar também o poder público. E hoje, custa tão barato. Hoje, para você iluminar, você tem aqueles prédios ao redor, você tem a Casa da Cultura, que poderia ser feita alguma coisa, você tem aqueles prédios antigos, históricos, que nasceram junto de Caxias. Então, e toda a Júlio de Caxias também. A Júlio foi iluminada, mas as casas, o comércio, quem mora na Júlio, faça a sua parte. Entendi. É uma boa perspectiva sobre o assunto. Sobre Galópolis, dia 2 de dezembro, se eu não me engano, vai ser acesa as luzes, né, do Natal Encantado de Galópolis. E só quero fazer essa referência porque, assim, tem pessoas que moram em Caxias do Sul, Gasparim, que não sabem que tem uma vila operária histórica, com casinhas históricas em Galópolis, e é um espaço que fica todo iluminado. E cada vez mais eles estão revelando o charme que tem. Por favor, não posso esquecer de Santa Lúcia. Foi reinaugurada. Vai passar o programa sem falar de Santa Lúcia. Foi reinaugurada a praça lá, o pessoal for de noite ou de dia lá. É primeiro mundo, assim, fizeram algo lá, parabéns também à associação lá de Santa Lúcia, né, que juntamente com o poder público também revitalizaram a praça, está linda. Eu diria que é o seguinte, a praça de Santa Lúcia está melhor aqui de Caxias. Obrigado. Tá gastosa também. A gente aplaude, mas eu acho assim que um elemento comum a tudo isso, Beverly Gasparim, Pablo, não perde o teu raciocínio, eu só não quero deixar o ouvinte. O Anildo, ele é do INAVE e ele mandou um recado aqui. Bom dia, Pablo, bom dia, Gasparim, parabéns pelo tema, parabéns pela escolha de vocês, componentes. Esse programa deveria ser reprisado uma vez por semana, de tanto que ele gosta. Um abraço. Pronto. Muito bem, obrigado. Beverly Gasparim, eu creio assim de que o que tem de comum disso, sabe? O centro, pega aí São Pellegrino com toda essa parte da férrea ali, revitalização que não é a primeira, segue-se a outras que já aconteceram ali naquele espaço, que eu acho fenomenal, de iniciativa pública, de iniciativa privada, de iniciativa público-privada também, que eu acho importante isso, é de que a gente começa a perceber aos olhos o potencial que tem a nossa cidade, o potencial que tem cada canto da nossa cidade. Hoje o centro e Galópolis, que a gente está aí, né, e o seu cantinho lá, que a gente está ovacionando de alguma forma, mas todos os bairros, todos os cantos da cidade têm o potencial para fazer a sua grande marca, de mostrar a que veio, vamos dizer assim, certo? Então, que possa nesse Natal, que nós logo mais estaremos trilhando os caminhos de preparação para o Santo Natal, perceber isso. Ter consciência das nossas lacunas, ter consciência e manter-se até crítico diante das questões que estão aí aos nossos olhos, é uma postura humana, mas também é humana poder celebrar com aquilo que já está sendo feito. Tem erros. Vai-se em busca de quem errou e por que errou e tal tudo, mas não desmerece o feito, não podemos desmerecer o feito. Uma das coisas que me chamou a atenção desde o primeiro dia que ligaram as luzes ali, é a presença das pessoas enquanto família, enquanto amigos. Vamos dar uma caminhada. Fazia tempo, Beverly Gasparim, que eu não ouvia meus amigos dizendo assim: o que tu tá fazendo? Eu já indo pra cama às 8h30 da noite. Vamos dar uma volta no centro. Como assim? Tem uma roda gigante, tem isso, tem aquilo, vamos dar uma olhada. Chegamos lá, a roda gigante estava apagada, mas valeu ter saído, ter tirado o pijama de novo e colocado a roupa e sair com os amigos, porque é isso que a gente precisa, a cultura do encontro. Então, não importa quantas luzinhas tenha na Júlio, se for favorecer a cultura do encontro de amigos, de conhecidos e tal, tudo já está valendo. E eu tinha falado e repito, gostaria de ver os lojistas
prestigiando as suas próprias entidades, certo? Prestigiando a sua própria entidade, porque eu vi na Júlio lojistas reclamando do empreendimento e agora descubro de que não era só da prefeitura, mas é das organizações dos lojistas que estão fazendo esse empreendimento e tal. Então, que a gente entende. prestigiem com uma decoração diferenciada. Eu lembro do tempo de festas da uva em Caxias do Sul, que cada lojista mudava a sua vitrine em vista da festa da uva. Nos últimos tempos não tenho visto isso. Agora no Natal, por que não fazer isso? Por que não fazer isso? Uma coisa que, assim, a gente... Ponto. Tudo que vocês falaram, ponto. Não tenho o que acrescentar. Mas também há de se entender, né? Nós vivemos um tempo, Pablo, que o individualismo está na frente. Isso é dinâmica do nosso tempo. E a gente sabe que para poder instalar toda a iluminação, a parte final da Júlia em São Peregrino Extremamente operoso, ainda estão fazendo. Vai terminar hoje, pelo que eu vi hoje, né? Deve terminar. É bem na quadra isso onde eu moro. leva um tempo, fecha a rua, abre rua, isso impacta o comércio, mas assim, é um ônus que a gente paga para depois ter O bônus. o bônus. Sim. Então, a gente também não quer que julgar nem condenar, porque a gente também, né, Gasparinho, a gente entende que as pessoas se incomodam, quem tá no trânsito se incomoda, vizinha. Mas é aquilo que a gente já falou. Tá feito, se a gente abraçar, fica melhor, a vida fica mais fácil, mais fraterna. E essa ideia de que um vizinho que ilumina a sua casa motiva os outros a motivar, porque assim como o riso é contagiante, né? A iluminação de Natal me parece que também é um pouco contagiante, a formação dos presépios também quero aqui deixar como sugestão, né? Que as pessoas retomem o presépio. Tem o presépio na praça, né? Que inclusive é uma atividade aqui da Rádio São Francisco, nossos colegas... permanece, né? Com Sim, São Francisco de Assis. no meio do chafariz. Muito bonito. A gente poderia dizer é ecológico, não é ecológico, devia, não devia, vai impactar na água, mas assim, tá lá, é bonito, porque quando acende, se coloca, se liga as águas do chafariz, gente, fica bonito demais. Aquela imagem, né, da vida representada na família de Jesus Cristo, né, a família sagrada, com as águas, gente, é bonito e tudo iluminado, Mas então, enfim. Quando você faz o presépio na sua casa, ou decora lá a janela, você está decorando para você mesmo, você está... Tá decorando o teu coração, o teu né? coração, entendeu? E isso me dói às vezes, porque, cara, não é... Ao se doar, quem mais ganha é você, entendeu? E essa, às vezes, eu sou, às vezes, um pouco enfático. Eu acho que Caxias tem tudo. Pode ver como é que você reúne todo esse pessoal ali com um show. Eu diria que não é um show, né? 40 mil pessoas... Não, mas foi um show, Família Lima, mais. Eu sei, mas tudo bem, mas um show que, teoricamente, se você perguntasse em Caxias, ninguém te estimularia a fazer esse show, porque, teoricamente, Caxias é muito fechada, é isso que eu estou colocando. Agora, nós precisamos mais de empresários, visionários, e eu chamo de lunáticos, que investam, que nem aconteceu agora com essa vila, né? Essa vila aqui, a vila em Anarreca, ou seja, o Trovão, né? Cara, nós precisamos mais eu chamo primeiro de lunático, né? É a mesma coisa, eu falava ontem com um amigo empresário, o cara, depois de uma certa idade, começa a plantar parreira, plantar IP, plantando oliveiras, ou seja, nós precisamos de mais gente assim, que de alguma forma... pegue todo o seu recurso, como já aconteceu com colegas meus, que vendeu a casa para começar uma empresa, que venda a sua casa para botar um barzinho, para botar um centro de eventos, entendeu? Esse lado mais turístico. Caxias foi muito para o lado da indústria, ele é uma pessoa mais fechada, enquanto que Gramado e Canela nós temos que aprender com eles. E também colocar que a população também é responsável para tratar bem as pessoas. Como eu falo, quando você faz uma decoração na Júlio, na praça, a pessoa que mora naquele lugar, que está ganhando de graça toda aquela decoração, valorizando aquela coisa, ele também tem obrigações. Eu falo isso com a prefeitura, né? Cara, quando você tem um pedaço de terra e a prefeitura passa o asfalto, o Estado passa o asfalto, pô, vai dar uma incomodação, mas olha a valorização. Cara, vamos olhar o lado positivo. Então, assim, ó, eu sabe que eu fico um pouco exaltado no sentido seguinte: nós precisamos mais de visionários, mais de lunáticos, e olhar para frente, sabe? E vou dizer para vocês, economicamente, Caxias tem algo assim que talvez tu, Pablo, nós, os empresários, não descobriram ainda qual é a força motivo que você possa fazer, por exemplo, fazer um churrasco num pavilhão e dar milhares de pessoas. Não é normal para nós, mas, pessoal, se você vai viajar, isso é normal.
Isso é o novo normal. As pessoas precisam de algo diferente. Para fechar o programa, Pablo. Olha, eu volto a falar no termo potencial. A nossa cidade, Caxias do Sul, a Serra Gaúcha, de modo geral, e eventos como esse nos apontam para percebermos o grande potencial que temos. E quem está em casa e quem ainda não se percebeu, Caxias do Sul tem se tornado um lugar de constante eventos. Não fiquem esperando só a cada 2 anos a Festa da Uva, que é um marco da cidade, mas existem muitos outros eventos acontecendo, assim como o sábado, por exemplo, vai acontecer a maratona. E a maratona é algo que vai reunir bastante pessoas de diferentes lugares. Estou em contato com algumas pessoas que vêm até de fora para uma das pessoas que vem até de Curitiba, ele disse assim: olha, a primeira vez que eu vou poder pisar em Caxias do Sul. Aí eu disse para ele: traz a família, traz os amigos, vem junto e aproveita, porque é uma cidade muito boa, certo? Por pouco tempo que você fique, que ele disse que só vai poder ficar sábado e domingo, já vale a pena, não precisa sair daqui conhecendo tudo, mas com o pouco que conhecer, que seja motivo para retornar. Bacana. Gasparim, quer fechar com alguma coisa? Não, só agradecer ao programa e dizer também que as rádios, os meios de comunicação, tipo a Rádio São Francisco, tem um papel fundamental para estimular isso, estimular que o lojista valorize suas entidades para que as entidades estejam fortes e lembrar, Caxias é forte porque tem uma universidade, tem uma SIC com mais de 125 anos, tem um Cindy Lojas que está com 70 anos, tem uma CDL que está comemorando esse ano 60 anos, tal. Então Caxias é Caxias por esse trabalho coletivo, esse trabalho de batalhar juntamente com o poder público. Muito obrigado, hein? Obrigada a você também. Eu não posso fechar esse programa, já que falamos sobre esse evento, a grandiosidade de Caxias, pertinente ao tamanho dos eventos que nós estamos recebendo e promovendo, essa força, né, das pessoas que fazem a cena acontecer, para também retomar uma percepção pessoal como jornalista, né? Eu percebo que há um movimento todo, como vocês já falaram, mas há um movimento também das lideranças de retomar o protagonismo das relações com a imprensa para conversar com as pessoas da cidade, né? Utilizar os canais oficiais, os canais sérios, corretos, né? Para poder dialogar. Eu, durante o final de semana, Gasparim, quero aqui fazer uso dessa palavra aqui com algumas lideranças, podia mencionar múltiplas, mas foi na pessoa do Milton Corlatti, que fez um esforço pessoal. Ele pegou o WhatsApp dele, né, pessoalmente, e enviou um convite para que as pessoas pudessem estar lá no parque de eventos, em especial, um a um, quase um trabalhinho de formiguinha, dando aqui uma força muito grande, demonstrando interesse. Ou seja, queremos nos aproximar, queremos que Caxias volte a ter figuras sérias, queremos que haja esse apoio, queremos dialogar com as pessoas e me parece que é um novo momento para a cidade. Que bom. Isso é muito bacana. Então, parabéns a todos os envolvidos. Gente, eu fecho esse conteúdo agora. Ele fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, tá bom? E já tô levantando também